Meus amigos, konbanwa, o Genki desu ka? Tudo bem com vocês? Os. Vamos dar sequência ao nosso parte sobre Stuart Mill e continuar falando sobre alguns livros que ele escreveu. Estávamos na última aula falando sobre a liberdade e chegamos naquele momento de questionar se liberdade é fazer tudo o que eu quiser, se a liberdade tem limites ou não, se a liberdade de expressão e de ação tem limites e onde estão esses limites. Lembrando que nós aqui estamos falando de acordo com as ideias de Stuart Mill. Depois a gente vai aprofundar no conceito de liberdade em outros autores, como Sartre, por exemplo. Então, num nível de profundidade bem diferente. Como vivemos em sociedade, segundo ele, não podemos fazer tudo o que nós queremos, nem falar tudo o que nós queremos a todo momento, em todo lugar. A coisa tem um limite, é óbvio. Então é bom lembrar que ele era um defensor ferrenho da propriedade privada. Mas ele disse o seguinte: as pessoas têm a liberdade de escrever textos, livros e defender o fim da propriedade. É a sua liberdade. Agora, se você for na frente da propriedade de alguém e começar a falar para as outras pessoas invadirem aquela propriedade porque você é contra, aí você deve ser punido. Então, há aí um limite, e esse limite ele chama de o princípio do dano. Ele resume o princípio do dano da seguinte forma: a única finalidade pela qual se garante à humanidade, individual ou coletivamente, interferir na liberdade do outro é a autoproteção. Então, funciona assim: se eu causar dano a outras pessoas, aí sim a sociedade e o Estado podem interferir na minha liberdade. Ele usa como exemplo, ele dá um exemplo aqui da bebida. Ele diz que alguém que bebe muito e é solteiro, por mais que eu reprove essa atitude, nem o Estado, nem a sociedade pode fazer nada com ele. E ele fala do dano autorreferente. É o dano que alguém faz a si próprio. E neste caso, o Estado não pode fazer nada. Agora, se a pessoa bebe muito, por isso deixa de cuidar de seu filho, trata mal seu filho, deixa o filho morrer de fome, aí essa pessoa pode ser culpada, pode ser presa, multada pelo Estado e pela sociedade. Mas entenda bem, ela está sendo presa não porque ela bebeu, não pelo dano que ela causou a si mesma, mas pelo dano que ela causou aos outros. No caso aí, a criança que ela deixou de cuidar. Então, danos autorreferentes, danos que você faz a si próprio, nem o Estado, nem a sociedade pode fazer nada. Mas quando você causa um dano aos outros, aí sim você pode ser interferido. Então, se nós fôssemos atualizar isso aí para hoje, beber não é crime. Beber e dirigir aí é crime. Não é porque você está bebendo, mas porque ao dirigir, você pode causar danos. Geralmente causa danos às outras pessoas. Então é interessante porque Stuart Mill fala coisas muito progressistas para a época dele. Né? Então ele diz que podem me punir, podem me prender, e ele usa vários exemplos. Ele disse ainda que, embora ele não concorde com a sociedade indiana ou chinesa, eu não posso defender que a Inglaterra invada esses países. Então ele se posiciona já naquela época contra o imperialismo. E ele diz: ninguém pode obrigar o outro a se civilizar. Ninguém pode obrigar o outro a crescer. Então, na verdade, ele, como liberal, pensa que a troca de ideias, a difusão de conhecimento é muito melhor do que uma invasão. Ele deu aquele exemplo sobre a poligamia que eu já falei para vocês. Ele diz que devemos tolerar desde que não faça mal a ninguém. Ele defende o voto feminino, vai se opor à escravidão. Então, dentro do liberalismo, esse pensamento dele sobre a individualidade, a liberdade individual, ele resume isso aí em 4 pilares básicos da liberdade individual. São eles:
Cada indivíduo deve desenvolver o seu próprio plano de vida. Cada indivíduo tem o dever de não interferir nos direitos dos demais. Cada indivíduo tem a possibilidade de prejudicar os demais. Cada tipo de dano ao próximo corresponde a uma punição adequada. Então, é desta maneira e com esses princípios que ele acredita ter equilibrado a difícil equação entre indivíduo e sociedade. Então, recordando, ele defende o voto feminino, é contrário à escravidão dos negros, de qualquer outro escravo que tinha na época. Aí ele se posiciona também contra as leis da vagabundagem na Inglaterra. Porque naquela época, na época dele, se você é um vagabundo, dormir na rua, não trabalhar, tudo isso era passível de prisão ou multa. Você podia ser preso por não trabalhar. Então ele disse, se essa pessoa não está fazendo mal, se ela não está sendo sustentada com dinheiro de ninguém, se ela só está causando dano alto referente a si própria, não se pode fazer nada com relação a essa pessoa. E no final do livro dele, ele fala sobre o paradoxo da escravidão, que é muito interessante. Eu conheço casos atuais, de hoje, 2020, que se enquadram aqui. O que é o paradoxo da escravidão? É o seguinte, se eu quiser me tornar escravo, eu posso. As pessoas têm a liberdade de se tornarem escravos se elas quiserem. Então eu quero me tornar escravo de alguém porque essa é a minha vontade. Eu tenho essa liberdade. Só que o Estado não pode, numa sociedade liberal, reconhecer uma pessoa como escrava. De maneira que, se essa pessoa está escrava, mas em algum momento ela não quer mais ser escrava, quer se libertar, o Estado tem que reconhecê-la como livre. Só que ela pode se libertar. Isso significa que ela não era escrava antes, porque a definição de escravidão é exatamente a pessoa não ter uma vontade própria. A vontade dela está sujeita à vontade do outro. Então, vejam bem, a pessoa tem a liberdade de se tornar escrava, mas ela tem a liberdade de deixar de ser escrava, uma vez que o Estado não pode reconhecer a escravidão. E se ela tem a liberdade de deixar de ser escrava, ela acaba não sendo escrava. Então, esse é o paradoxo da escravidão, que ele resume na seguinte frase. O princípio da liberdade não pode exigir que seja livre para não ser livre. Não é liberdade ter permissão para alienar a própria liberdade. Olha que interessante agora. O pessoal aí pedindo um AI-5 novamente, outras coisas rolando. Olha o que ele disse lá atrás. Então, e nesse sentido, uma sociedade liberal não pode escolher se tornar uma ditadura. Ela não pode votar em virar uma ditadura, virar um despotismo. Uma vez que faz parte da definição de sociedade liberal, ela poder sair disso depois. E se ela pode sair disso depois, é porque ela não é um despotismo, uma ditadura. Então, a liberdade não pode renunciar a si mesma. Uma sociedade livre não pode tornar-se escrava, despótica, nem nada disso. A liberdade tem limites em vários aspectos, como vocês estão vendo. Essa é a solução que ele dá para o chamado paradoxo da escravidão. E lá no século XIX, ele antecipa, nesse livro sobre a liberdade, muitas coisas que vão ser definidas pelos liberais lá no século XX. Então ele fala, por exemplo, do Estado subsidiar a educação de crianças mais pobres, mas empresas privadas é que deveriam fazer isso. E só quando essas empresas privadas não puderem atuar, aí sim o Estado público só deve atuar em setores onde a sociedade privada é deficiente, onde a empresa privada, a iniciativa privada não puder atuar. Então, a gente fala, poxa, mas o cara isso é uma democracia. Mas ele não é exatamente um democrata, embora ele diga que ele defende a democracia. Um outro livro, chamado Considerações sobre o Governo Representativo, ele defendia o seguinte, que as pessoas que estudaram, que fizeram universidade, tenham um voto com um peso maior. Esse voto dessas pessoas deveria valer 2. Ele defendia a educação universal e esperava que no futuro todos tivessem o mesmo nível de educação. Então, todos pudessem, portanto, ter um voto igual.
homens e mulheres, estudados ou não. Mas, é aqui que está o princípio que as pessoas consideram como não democrático, e ele defendia que o voto das pessoas estudadas, cultas, valesse mais. É o chamado voto plural. E para ele, nós comentamos no último ponto nosso, essa era a maneira de evitar que a maioria tiranize a minoria. Que a democracia se torne uma, como eles falavam, a tirania dos homens populares comuns. Então, aqui é interessante, né? Se a grande maioria não intelectualizada, que não tem muito conhecimento do que está acontecendo, tem direito de voto com peso igual, os intelectuais, aquelas pessoas que estão conscientes, que estão sabendo de inúmeros detalhes, vão ser tiranizadas. E ele falou também o seguinte, é muito interessante, porque ele escreveu isso bem antes, mas ele diz no livro, lá na Rússia as pessoas estão acostumadas a esperar tudo do Estado, a esperar que o Estado resolva tudo. Ele está falando do czarismo, do autoritarismo, do despotismo russo. E ele fala que, por isso, qualquer problema que acontece lá, as pessoas culpam o Estado. Estou vendo, ele diz, que esperar tudo do Estado é uma moeda de dois lados. São dois lados, porque você espera tudo do Estado, ao mesmo tempo, qualquer problema, você culpa o Estado também. E aí ele diz, é por isso que qualquer problema, as pessoas erguem-se contra o governo na Rússia, culpam o governo e fazem o que é chamado de revolução. Ele diz que países mais estatistas, como a Rússia, têm uma tendência mais forte a sofrer revoluções. Ele escreveu isso décadas antes da Revolução Russa. Voltando agora ao método, que é o que nos interessa muito, falamos sobre os diferentes métodos de experimentação e vimos em A as tábuas de Bacon. E agora em B, nós vamos ver os métodos de coincidência isolada do Stuart Mill. Mas vamos recordar rapidinho. Bacon propõe estabelecer 3 tábuas. Tábua de presença, tábua de ausência e a tábua dos graus. Então, com isso, seria possível eliminar causas que não se relacionam com o efeito ou com o fenômeno analisado. E pelo registro da presença e variações, seria possível chegar à verdadeira causa de um fenômeno. Então, nós falamos bastante que essa experimentação seria guiada pelo raciocínio indutivo. Falamos que pela concordância e variação simultânea dos fenômenos observados, pode-se chegar ao conhecimento da verdadeira causa que os determina. Falamos também que aqui possui falhas. Falamos quais seriam essas falhas. Depois disso, nós vimos os utilitaristas dizendo que você deve basear as suas noções de ética e de política na utilidade. Definimos essa utilidade, aquilo que traz felicidade ao maior número possível de pessoas. Deve se preocupar em garantir, então, a felicidade ao maior número possível de pessoas, e não podemos esquecer que essa é a definição de utilidade nesse momento dos utilitaristas. Também colocamos que há níveis diferentes de felicidade, utilidade, e colocamos aquele pensamento do Stuart Mill, que ficou clássico, né? Sobre si mesmo, seu corpo e sua mente, o indivíduo é soberano. E ele fala sobre a liberdade de expressão, inclusive que ela é uma coisa terrível, porque nós somos obrigados a ouvir e conviver com coisas que não gostamos. Aí eu citei um exemplo que aconteceu recentemente na França, que decapitaram aquele professor. Tá? E aqui, então, ele vai falar de 3 argumentos para defender a liberdade de expressão. Nós falamos da falibilidade, nós falamos da parcela de verdade, e nós falamos do dogma, como terceiro argumento. Falamos de algumas frases que ele colocou que foram bastante interessantes, bastante profundas, onde ele usou o exemplo de Sócrates e Jesus, né? Que o fato da maioria pensar uma coisa e um pensar outra não necessariamente torna esse um errado. Então é muito interessante pensar nisso.
E ele fala de autonomia, respeita ao indivíduo, respeita as diferenças, se preocupa, como nós falamos, com a tirania do Estado e também com a tirania da maioria ignorante. É muito interessante analisar isso. E como eu disse, então, como tinha falhas no método das tábuas de Bacon, de Francis Bacon, ele sugere, então, o método de coincidência isolada. Ele imaginou que, para remediar o defeito das tábuas de Bacon, substituir o princípio de coincidência constante pelo de coincidência isolada. E ele escreve um livro que é Sistemas de Lógica, ou Um Sistema de Lógica, em português, é mais ou menos isso, onde ele descreve métodos indutivos com o objetivo de lançar luzes sobre o estudo da causa dos fenômenos. E ele coloca, então aqui alguns autores interpretam um livro colocando 4 ou 5, onde se coloca o método de concordância, o método da diferença, o método da junção entre concordância e diferença, o método dos resíduos e o método das variações concomitantes. Método da concordância. Se duas ou mais instâncias de um fenômeno sob investigação têm somente uma circunstância em comum, a circunstância a qual todas as instâncias concordam é a causa ou efeito do dado fenômeno. Então, para uma propriedade ser uma condição necessária, ela deve estar sempre presente quando o efeito estiver presente. Obviamente, qualquer propriedade não presente quando o efeito é presente não pode ser uma condição necessária ao efeito. Então, simplificando, no método da concordância, procure-se atingir casos, vários casos, bastante diferentes em que se produz um dado fenômeno. Se você descobre um antecedente que seja comum, isoladamente comum a todos os casos, considera-se como tendo uma relação essencial com o fenômeno. Clareia isso aí. Como? Observa-se o som que produz uma corda vibrante, um sino, um tambor, uma voz, e por aí vai. E verifica-se que todos esses casos comportam um único fenômeno comum que consiste na vibração de um corpo sonoro. Conclui-se daí que esse fenômeno é a causa do som. Depois ele colocou o método de diferença. O método de concordância, o primeiro, não seria suficiente porque é impotente para fazer distinguir a simples coincidência da verdadeira causalidade. Deve ele ser completado por uma contraprova que Stuart Mill chama de método de diferença. Esse método consiste em considerar dois casos tão semelhantes quanto possível e que não se diferenciem senão por um só elemento. Então, se o fenômeno se produz num caso e não no outro, este elemento será o antecedente procurado. E aí, como exemplo clássico, coloca-se as experiências de Pasteur. Sabe, né, o leite pasteurizado, todos nós consumimos no dia a dia, tem a ver com esse cara. E as experiências dele tratam da geração espontânea. Só comentando para quem não se lembra, 2 frascos de natureza idêntica são colocados nas mesmas condições de temperatura durante o mesmo tempo, um fica fechado e o outro fica aberto. Neste último, produz uma fermentação, no outro não se produz. Então, Pasteur conclui daí que a fermentação se deve aos germes carregados no ar. Então, Pasteur tem essa importância. Todo dia, quando vocês forem tomar o leite, lembrem-se dele. Aí nós temos o método da junção entre concordância e diferença. Se 2 ou mais instâncias onde um fenômeno ocorre tem somente uma circunstância em comum, enquanto em 2 ou mais outras circunstâncias onde o fenômeno não ocorre, não tem nada em comum, exceto a falta daquela circunstância, a circunstância na qual as instâncias diferem é o efeito, ou a causa, ou necessariamente parte da causa do fenômeno. É também chamado simplesmente de método de junção. Este princípio simplesmente representa a aplicação dos métodos da concordância e da diferença.
Método dos resíduos. Reduzidos de um fenômeno as partes previamente conhecidas como sendo efeitos de certos antecedentes, os resíduos do fenômeno são os efeitos dos antecedentes remanescentes. Então, se um conjunto de fatores são conhecidos como as causas de um conjunto de fenômenos, e todos os fatores, exceto um, estão associados a todos os fenômenos, exceto um, então o fenômeno remanescente pode ser atribuído ao fator remanescente. Simplificando, o método das variações concomitantes tem a vantagem de recolher antigos fenômenos, o que o torna muito usado em física. Mas não é aplicável quando os fenômenos não são possíveis de serem medidos quantitativamente. O método dos resíduos é usado cada vez que os elementos de um caso dado são perfeitamente conhecidos e explicados, com exceção de um. Conclui-se daí que esse elemento deve explicar-se por uma outra causa, que se trata de descobrir com a ajuda de um dos métodos precedentes. Querem que clareie? Vamos usar o exemplo mais célebre aí, que é a descoberta de Netuno, por Le Verrier. Descoberta provocada pela observação das irregularidades de Urano. Vocês já viram isso, né? Vê-se que este método, então, é mais um instrumento de descoberta do que um meio de verificação. Então, se alguém não se lembra, aí a ideia é o seguinte: estava ali o planetinho, já se sabia dele, mas ele tinha algumas coisas estranhas. Ele girava de uma forma diferente, tinha uma velocidade diferente do que deveria ter, daquilo que estava previsto para todos que estão em situações iguais. E aí eles concluíram, alguém concluiu que a única coisa que poderia justificar isso era a proximidade de um corpo celeste, de um outro corpo celeste. Então, descobriu-se Netuno graças a irregularidades do planeta Urano. E temos aí o método das variações concomitantes, quando um fenômeno varia de uma maneira específica, sempre que outro fenômeno varia de sua maneira específica, as variações são causas ou efeito uma da outra. Dito de outra forma, se um conjunto de circunstâncias leva a um fenômeno e alguma propriedade do fenômeno varia juntamente com algum fator existente nas circunstâncias, então o fenômeno pode ser atribuído a esse fator. Simplificando mais ainda, o método de diferença é verdadeiramente seguro desde que não existam mais de dois casos possíveis. O método das variações concomitantes é que deve intervir nos outros casos. E ele se formula assim: desde que um fenômeno varie na mesma proporção que um dos seus antecedentes, ele é causado por esse antecedente. Clareando, dando um exemplo simples aí, muito comum, suponha que várias amostras de água contendo sal e chumbo são verificadas que são tóxicas. Se o nível de toxicidade varia em conjunto com o nível de chumbo, pode-se atribuir essa toxicidade à presença do chumbo. Simples assim. E aí vamos colocar qual que é o valor do método de coincidência isolada. Nós já fechamos Francis Bacon, nós vamos fechar Stuart Mill, a nível de método. Esse método não dá uma certeza absoluta se não estivermos certos de ter feito uma análise completa da experiência. Mas ele é suficiente à ciência, porque a ciência sempre admite a possibilidade de novas explicações posteriores, jamais adequadas aos dados de uma experiência mais bem conhecida, mais recente. Então, a gente vai dar uma olhadinha nos métodos utilizados em várias ciências, métodos diferentes, para que a gente perceba com clareza depois qual foi o método utilizado para explicar ou para justificar, para evitar o dogma, que nós colocamos antes, em determinadas escolas de artes marciais. Vai ficar bastante claro isso. Mas eu acho que essa colocação política aí é absurdamente atual. Um pessoal pedindo aí a volta do AI-5, pedindo uma série de coisas, né? E talvez esse conhecimento, ainda que superficial, de Stuart Mill, faria talvez as pessoas repensarem aquilo que estão pedindo.
Eu gostaria muito que repensassem. Parece que ninguém estudou história, né? A gente consegue escapar da tirania da maioria, né? É terrível isso. Espero que sim. É interessante porque as pessoas muitas vezes criticam, sem saber o que estão criticando, mas criticam a filosofia, o pensamento, a capacidade pensante, o discernimento, né? E aí você vai analisar e percebe que em todas as grandes descobertas, em todas as grandes revoluções que nós tivemos, revoluções culturais, houve algum pensador envolvido, houve alguma hipótese levantada, foi necessário um método para que se concluísse que aquilo era útil, verdadeiro, adequado ou algo parecido. Desejo a vocês um bom descanso, uma vida longa e próspera, muita paciência e perseverança. Hoje. Ou Boa noite. Isso. Matashita. Tá.